o tema deste Homens de Honra, eu coloquei, orando e buscando a Deus, sobre qual é a direção e qual a orientação que Deus quer trazer para nós, coração masculino, coração homem, né? E Deus me fez estar meditando sobre o valor de um homem. E alguém pode dizer, tá, e o valor de um homem é diferente do valor de uma mulher? Eu quero falar sobre isso nesta noite, compartilhar um pouco com cada um de vocês. Na cultura que nós vivemos, infelizmente, as pessoas, elas às vezes não são avaliadas pelo que elas são. Como tinha um sabonete, que a propaganda era vale quanto pesa. Mas às vezes as pessoas são avaliadas nos dias de hoje, não é pelo aquilo que ela é, mas talvez por aquilo que tem, por aquilo que possui. Alguns têm muitos amigos, e o livro de Provérbios mesmo fala que quem tem muito dinheiro tem muitos amigos. Ou você se torna famoso porque você se tornou um grande, um baita de um jogador, um grande artista, ou você canta super bem e você cobra altíssimo por um show seu, então você é valorizado, você tem muitos amigos. Mas quando a gente não tem dinheiro, também Provérbios fala sobre isso, que a gente vai perdendo. Mas será que o nosso valor são estas coisas? É interessante que no Antigo Testamento, no livro de Levítico, ele até compara, por exemplo, quanto que um homem deveria pagar de imposto, a mulher pagava menos. Até na questão, por exemplo, de alguns propósitos, o homem pagava mais. Mas assim, diante de Deus, o homem mesmo, a Bíblia menciona que o homem ele é a cabeça. E eu coloquei aqui alguns slides, só para introdução do que nós vamos estar falando. E depois eu quero compartilhar de uma outra palavra, até porque no livro de Jó, tem um texto ali, no livro de Jó, que está no slide também, que fala exatamente essa expressão, no livro de Jó, ele fala essa expressão sobre quanto vale um homem. O homem não conhece o seu valor. Jó capítulo 28, versículo 13, diz assim, o homem não conhece o seu valor. O contexto é outro, o contexto está falando sobre sabedoria, sobre conhecimento. Mas quando a gente não sabe o valor que tem, quando você é avaliado pelo que os outros dizem, é como, por exemplo, assim, um ouro, um metal, você não sabe se é ouro, se não é. Então, um especialista que vai avaliar se vale ou não vale. Isso aqui é muito importante. Uma vez eu encontrei no chão um troço reluzente, mas era muito, muito reluzente. Digo, isso aqui é ouro, eu achei. Aí eu levei numa relojoaria na cidade e eu solicitei, para a pessoa avaliar, que se é ouro, que tipo de ouro. A pessoa disse, não, isso aí não é ouro. Isso aí é um zíper velho, antigo, aquilo que fecha o zíper, Eu digo, não é ouro mesmo, então não tem valor. Agora, qual é o seu valor? Eu pergunto para você nessa noite, qual é o valor que você tem? Aí você pode dizer o seguinte, olha, pelas minhas experiências, por aquilo que eu já passei, por aquilo que eu já sofri, eu acho que eu não tenho valor nenhum. Então, pelo que somos avaliados, vamos lá. Quanto vale um homem? Ou qual o valor de um homem? Um homem erroneamente pode ser avaliado pelos seguintes valores. Primeiro, bens, o que ele possui. Ele pode ser avaliado também pelo seu porte físico. O cara é um baita, Não digo baita aqui na barriga, O homem vai casando, vai criando, um músculo aqui, uma massa muscular, Parece que os músculos vão descendo e concentra tudo aqui, Mas alguns, o cara é bonito, é um gatão, E as minas estão lá. Só olhe para ele. E os feinhos da vida, ninguém dá bola, O cara tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que buscar mais de Deus, para alguma menina olhar e ter misericórdia dele, E às vezes é isso aí. Uma pessoa também pode ser avaliada, é famoso. Gente,
o que vocês acham? Sei que homem não acha homem bonito, mas o nosso jogador aqui do Sul, Ronaldinho Gaúcho, é lindo ou não é? Tem nada de lindo, rapaz. Mas o cara é famoso, e aí consegue, né? Umas mulheres bonitas que se engraçam nele. Né? Até tem aqui no slide, por exemplo, assim, ó, quanto vale um homem? Você não vai acreditar. Esse cara ganhou 181 milhões na quarta-feira. 2 dias depois, isso mesmo, 2 dias, encontrou o amor da sua vida. Vocês estão rindo? Que vocês não viram essa aqui então. O velhinho é milionário. Está com o pé já encostando na cova. Né? E com a menina ali que, Jesus amado, né? O que faz o amor. Né? Agora, não se mede o valor de um homem pela roupa, pela marca que usa, pelos bens que tem. Porque isso aí, com o tempo, se consome. O próprio Senhor Jesus diz o seguinte, que o tesouro que nós devemos acumular não são os aqui da terra. Porque a traça corrói, aliás, a traça consome, a ferrugem corrói, e os ladrões minam, roubam, destroem, não vai nada. O que é a vida de uma pessoa? Tem bens, tem recursos, daqui a pouco ela pega uma doença incurável, e o médico dá um diagnóstico, e poucos dias lhe resta da vida. E para que serviu tudo isso? Então a vida humana, ela não consiste pelos bens, pelos recursos, certo? O verdadeiro valor de um homem está em algumas coisas que eu coloco aqui. O caráter dele. Além do caráter, a nobreza, que está ligada também no caráter. E, gente, principalmente a fé. Estas coisas, elas vão evoluindo para uma vida de fé. E um homem de fé, ele mostra o seu valor. Um homem sem fé não tem valor nenhum. Um homem que não tem fé, ele não consegue conquistar, ele não consegue avançar. Ele é aquela pessoa que está tudo ruim, se queixa dos problemas e fala mais dos problemas. Mas uma pessoa de fé, não, ela fala da sua fé, não a fé em si, que é autoajuda, mas a fé verdadeira em Deus. E aquela fé autêntica que faz a pessoa assim viver, e faz a pessoa se ultrapassar até mesmo as maiores dificuldades e situações que vive na vida. Na área, por exemplo, do romance, coração, sentimento, o homem tem isso. A Bíblia fala sobre Isaac, filho de Abraão. Isaac era alguém de fé. E ele esperou em Deus. Interessante que a sua esposa, não foi ele que procurou, ele não procurou na internet, na época não tinha, né? Ele procuraria ali, faria um filtro, né? Tem que ser familiar, do mesmo sangue, etc. Mas era um homem de fé. E Deus deu a ele uma melhor, uma excelente esposa. Mesmo não conhecendo. Mesmo sendo por encomenda de um dos servos do seu pai Abraão. Mas fé, gente, no coração de um homem, gera nele um valor. Um homem sem fé, ele vai perdendo o seu valor. Porque o seu relacionamento com Deus não existe. E a nossa fé, que ela é gerada pela palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Os valores que eu coloco aqui, verdade, sinceridade, honestidade, que vai aumentando o valor de um homem. Também muito mais verdade. Por exemplo, Jesus diz, eu sou a verdade. Um homem precisa ser um homem de verdade, não meia boca. Mas exatamente assim, um homem que fala a verdade, vive a verdade, tem amor pela verdade. Tem gente que tem medo da verdade, se esconde da verdade, se esquiva e tem receio que descubra alguma coisa na sua vida. Por isso eu acho tão precioso o trabalho que a gente faz na igreja, que é um trabalho de discipulado, que é abrir coração, não tem mentira, engano. A gente conta exatamente os anseios, as dificuldades. E eu gosto de dizer, por exemplo, que aqui na igreja é o lugar que a gente chora, que sempre foi dito assim, a homem não chora, é mentira. A verdade é que o homem chora. O mesmo tamanho das glândulas lacrimais que existem em uma mulher, existe no homem. A gente não perde, era só para a infância. Não, o homem também chora, porque o homem também tem suas dúvidas, o homem também tem as suas incertezas, o homem também se sente às vezes para baixo, o homem também enfrenta depressões, o homem também enfrenta lutas, o homem enfrenta desafio, o homem também enfrenta caos da vida.
Agora, não são estas coisas que vão tabular qual é o meu valor, qual é o valor que eu tenho. Mas precisamos, para aumentar o nosso valor, sermos homens de verdade, não termos medo da verdade. Outra coisa também é a sinceridade, né? A palavra sincero, ela vem de uma história bem antiga, né? E se fazia os vasos dos barros, e de repente tinha um defeito e ficava para poder vender, eles colocavam uma cera ali. E eles colocavam a cera, disfarçava muito bem, parecia que estava perfeito. E aí quando uma pessoa especialista ia comprar o vaso, e observava, avaliava bem, e dizia, olha, sem cera. Esse vaso não tem cera, é certo. Então, sinceridade é viver sem cera. Mas é viver assim, realmente a vida que somos. Certo? É algo que valoriza um homem, é ser sincero. Por exemplo, qual é a mulher que gostaria de casar-se com um homem que não fosse sincero? Se a menina vai perguntar, a moça vai perguntar, a pessoa com quem você vai casar, se você é casado, graças a Deus, você que está esperando em Deus, amém, continua na fé em nome de Jesus, mas olha só, e a menina pergunta, quais são os teus defeitos? Aí você, olha, o meu defeito, eu não sou sincero. Ela já não quer mais. Na empresa, por exemplo, você vai trabalhar e vai trabalhar com coisas que são de valores, e a empresa descobre você se não é sincero, já não vai ter aquela vaga, porque uma das coisas que valoriza o homem é ser sincero. Outra coisa é a honestidade, ela está ligada também. A palavra honestidade vem da palavra honor, que é da palavra honrar. Honestidade é honrar. É saber honrar e nunca faltar com honra. Isso aqui, meus amados, são coisas que trazem valor. Uma vez aqui eu utilizei um exemplo da nota de R$2. Eu acho que foi até um dos primeiros trabalhos que nós fizemos com os homens de honra. E a nota de R$2 e a nota de R$100. Né? Não essa nota de 2, agora até parece a nota de brinquedo, né? De tão pequena que é. Mas aquela nota, a anterior, tanto uma quanto a outra, a nota de 100, elas são muito parecidas entre todas as notas. A cor é mais ou menos igual. Não que vai se fazer confusão. Mas não por causa de cor e etc. Mas, por exemplo, o mesmo papel que é utilizado na nota de 100 é o mesmo papel utilizado na nota de R$2. A mesma fábrica, a indústria química, que produz a tinta que imprime a nota de 100, é a mesma tinta, certo? A mesma base que utiliza para a nota de R$2. É o mesmo laboratório que faz, os mesmos ingredientes, muda a tonalidade, apenas na cor, mas é a mesma. A assinatura também, que vai ali, né, do ministro do Banco Central lá, é a mesma. Agora, o que muda então, se tudo é igual? O que muda é o valor que se dá. Entre homem e homem, o valor é que dá. Mas quem é que valoriza, quem é que dá o valor, quem é que diz quem é o meu valor? Gente, aí eu aponto para vocês algumas coisas, ok? 1 Samuel, por exemplo, aos olhos de Deus, que Deus não mede o valor de um homem pela sua estatura ou aparência. É o texto que fala lá em 1 Samuel, capítulo 16, que quando Samuel, ele vai ungir um dos filhos de Jessé para ser rei, o profeta Samuel já ia ungir o primeiro. Mas Deus não estava olhando para a aparência, para o físico, porte físico, Deus estava olhando para o coração. Então o que importa para Deus não são fatores externos. Porque externamente parece estar bem, ou às vezes a pessoa tem uma aparência, está tudo legal, uma aparência legal, está tudo legal, carrão e etc, está tudo ótimo, mas por dentro ele sabe que ele está destruído, ele está pisoteado, ele está virado um caco velho. Então Deus conhece o que está lá no coração, Deus sabe o que está na alma. Nada contra de nós vivermos bem, né, e devemos andar bem, né, porque isso aqui promove e agrada a Deus também. Porém, meus amados, Deus conhece o coração. E lá em 1 Samuel fala que Deus estava olhando um desprezado, alguém que ninguém dava valor. Nem o próprio pai, nem a própria família valorizava aquele filho. Mas Deus estava olhando para ele. Às vezes aquele rejeitado. Sabe, o livro de Juízes tem a história de uma família a qual
Uma família mencionada na Bíblia normal, porém, o pai daquela família teve uma relação sexual com uma prostituta. E aí nasceu o menino. E botaram o nome dele de Jefité. Jefité. Ele era filho de uma prostituta. Quando o pai depois morreu, os irmãos disseram o seguinte: olha, tu não tem parte com a gente, vai-te embora daqui. Excluíram. Ele não tinha valor. Nenhum para aquela família. Tu não tem direito a herança nenhuma. Porém, o tempo passou, criou-se uma grande dificuldade, e eles não tinham ninguém para enfrentar um grande inimigo. Quem que eles se lembraram? De Jefité. Quem que Deus usou? O desprezado. Aquele que, segundo alguns padrões, não poderia servir para nada, mas foi Jefité, o excluído, que Deus estava escolhendo, para trazer livramento para a nação de Israel, para uma nação inteira. Então vamos ver, meus irmãos, como é que Deus valoriza uma pessoa, não segundo os interesses humanos, mas segundo o seu olhar tão precioso e maravilhoso. Deus não mede um homem também pelo que ele possui, pelas suas posses. Lucas capítulo 12, verso 15 diz: tende cuidado e guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Certo? Porque Deus, irmãos, Ele olha e Ele trabalha o nosso coração. A importância que Deus dá é exatamente o que nós estamos passando. Há momentos que financeiramente você está bem, está feliz, está contente, bom emprego, o chefe deu mais um aumento, né? E você conseguiu construir o teu sonho, mas às vezes a situação não é tão boa não. Então assim, não é que para Deus um momento Deus está contigo, outro momento Deus não está contigo, porque as coisas não estão legais, certo? Mas o Senhor Jesus diz que a vida de um homem, o valor de um homem, ele não consiste nas riquezas ou nos bens. Ok? O apóstolo Paulo mesmo, por ter passado por tanta privação, ele diz: eu aprendi a estar contente com tudo. Ok? Então o valor de um homem, primeira coisa que nós colocamos aqui, meus amados, qual é o valor que você dá para você mesmo? Se você fosse colocar um valor em você, quanto que você daria? Então, como eu me vejo, se eu posso estar enfrentando um problema com a minha autoestima, e eu não vou valorizar. Talvez eu já não acredite mais em mim. Talvez eu já não confie mais em mim. Talvez você já deu tanta cabeçada na vida, e você diz: olha, eu não presto mesmo. Talvez chegue também aquela situação, a pessoa pensa: sabe uma coisa, melhor me matar. Eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo. A minha vida é uma desgraça, a minha vida nunca teve realmente um momento de alegria que eu me lembro. Que saudade do tempo atrás, eu era feliz, eu não sabia. Então qual é o valor que você dá para você? Segunda coisa, qual é o valor que a sua família dá para você? Na realidade, o valor que a família dá para nós, às vezes, torna-se o valor que nós achamos que nós realmente valemos. Uma história que há muito tempo atrás eu li, de um cidadão. Ele trabalhava como cinegrafista, aliás, cinegrafista não, ele era operador de nas filmagens e gravações, né, que ficava lá com a câmera, né, era o cameraman. E ele, muitos e muitos anos, trabalhou naquela empresa jornalística e ganhava muito bem. Porém, chegou o momento que o mercado começou a lançar profissionais novos, ganhando bem menos. E aquele homem que trabalhou durante quase 30 anos naquela empresa foi demitido. Ele estava muito para baixo, destruído, desiludido. Vou fazer o que da vida agora? Mas em casa ele chegou, estava lá seus filhos esperando, sua esposa esperando de braços abertos, amando e amparando ele. Na empresa pode ser substituído, em casa não. No teu lar não tem substituição para você. Papel de pai, papel de filho, não tem preço que pague. A família, muitas vezes nós precisamos valorizar. Nós precisamos valorizar a esposa que temos, a mãe que temos. Você não é casado, mas você tem mãe, ou avó que te cuida. Valorizar aquilo que Deus nos deu. Então o valor que você tem dentro da sua família. Esse contexto a gente traz para nós e nós nos avaliamos pelo que a família também traz de avaliação.
Se, por exemplo, você não presta, você é isso, você é aquilo, você não faz nada, em casa você não ajuda em nada, também isso aqui nos afeta. Mas também nós precisamos crescer e entender de que responsabilidade gera valor sobre a nossa vida. Quanto mais responsável nós somos, mais nós crescemos, mais nós valorizamos. Era muito confortável para você, por exemplo, solteiro, papai trazia as coisas, papai pagava passagem para você, picolé, sorvete, aí de repente agora você não depende mais do papai, você tem que pagar, você descobre quanto que custa as coisas. Agora você sabe quanto que é uma conta de água, quanto que é uma conta de luz, quanto que é uma conta de condomínio, quanto que custa o aluguel, quanto que custa um botijão de gás. E aí a gente vai crescendo, nós vamos amadurecendo. E aí nós passamos de sermos dependentes para agora nós sermos provedores. E esse valor nós vamos aumentando e vamos considerando o valor que o nosso pai tinha. Outra coisa também, qual o valor na escola, nos estudos, por exemplo, que deram para você? Você é avaliado pelo que você prestou atenção. Na hora do exame, na hora da prova, você recebe ali uma avaliação, numérica, que vai dizer se você conseguiu passar ou não. Talvez na escola, por algum problema, alguma situação, você não conseguiu estudar, porque tinha que estudar, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, comia alguma coisa, saía correndo para a faculdade, para a escola, e não tinha tempo de estudar o suficiente. E aí você foi mal, você repetiu de ano, você perdeu aquela carreira, e aí você é avaliado também. Mas não é porque você tem uma avaliação baixa, ou você tirou muitos vermelhos, que isso quer dizer que você não tem valor. Outra coisa também, qual o valor que a empresa dá para você? A empresa de repente reconheceu, você chega cedo, não passa atestado, você produz bastante, faz bem feito, faz excelente, então a empresa te valoriza. Mas se você deixa a desejar, e a empresa diz, olha, nós temos que cortar, alguns custos aqui nós estamos demitindo. Então, dentro disso aí, nós podemos nos sentir assim, desvalorizados dentro da empresa. Ou aquela situação, você se doou muito dentro da empresa. Você foi o melhor funcionário na tua avaliação, mas a empresa pegou e deu uma chance para outro crescer, porque é parente do fulano, e é mais achegado com o chefe lá, e você ficou para trás. E às vezes essas avaliações, elas não são justas. Ok? E a última avaliação, e é onde eu quero fixar essa mensagem, para concluirmos, é qual é o valor que Deus dá para você. Você tem alguns parâmetros que dizem assim, como você é avaliado, como você mesmo se avalia, como a tua família avalia, como na escola, nos estudos te avalia, como na empresa, no trabalho, na tua área profissional você se avalia. Mas qual é o valor que Deus dá? A Bíblia diz, meus irmãos, que nós homens somos pouca coisa menor do que os anjos. Quem são os anjos? São seres poderosos e preciosos e que servem ao Senhor. A Bíblia diz no Salmo 8, verso 4, que é o homem para que com ele te importes. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos teus pés. Observa como Deus olha você, homem, o valor que Deus dá. Você não é qualquer um, você não é um lixo. Você não é alguém que a família descartou, e porque não conseguiu vencer a bebida, não conseguiu vencer as drogas, então você não tem valor. Mas aos olhos de Deus, você é homem, você é valioso. Aliás, até os judeus, eles faziam uma oração, e eles faziam 3 gratidões ao Senhor. Eles diziam, Deus, muito obrigado por não ter nascido gentil, ou seja, que não é judeu. Nasceu em outro povo. Obrigado por não ter nascido gentil. Segunda oração, ele fazia agradecendo a Deus por não ter nascido escravo. Tinha os livres e tinha o escravo. E a terceira oração, ele diz, Deus, obrigado por não ter nascido mulher. Então, a oração, ele agradecendo por ter nascido homem. Não que o homem seja superior, mas aos olhos de Deus, meus irmãos, Deus considera os homens. Deus fez primeiro o homem para ser cabeça, para ocupar o seu espaço, o seu lugar.
E a gente vê assim no mercado, as mulheres estão conquistando, mas os homens estão quietos, os homens não estão tomando a sua posição. Uma coisa que uma vez eu falei aqui para os nossos missionários que foram para o campo de trabalho, para o campo missionário, nas férias missionárias, eu disse para eles assim, vocês, em torno de 15 jovens da igreja, eu digo, eu não admito que vocês vão lá para o campo missionário e tem que estar mandando vocês. Eu não aceito que mande vocês. Como assim? Vamos se rebelar? Não. Vê o trabalho e faz. Enxerga e faça. Não espere ser mandado. Na própria empresa mesmo, aqueles que crescem são aqueles que estão atentos, com a antena ligada, percebendo, estão ligados, estão fazendo. Não precisa ser mandado, não. Então, uma das demandas, meus amados, na nossa vida, é estar ligado. E nós precisamos estar ligados, meus irmãos, naquilo que Deus tem e aquilo que Deus projeta para a nossa vida. E certamente Deus tem coisas para nós, meus amados, que são excelentes. Eu quero só ler aqui então, Lucas capítulo 18, versículo 35, e depois Lucas 19, versículo 1. Os dois textos eu vou ler porque os dois acontecem na mesma cidade, no mesmo dia. E diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Agora, Lucas capítulo 19, diz assim: Jesus entrou em Jericó, mesma cidade, né? E atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. 2 homens em Jericó, 2 homens. Um era rico e outro era um mendigo. Um era pessoa que tinha posses e outro não tinha. Um tinha dinheiro demais e outro não tinha. Agora, quem está entrando ali é Jesus. Como Jesus, meus amados, não se impressiona por coisas externas, mas ele olha o coração, a Bíblia menciona o seguinte, Lucas 18, 36. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo e disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam, para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. O que ele disse? Senhor, eu quero ver. O que ele disse? O que ele disse? O que ele disse a última vez? Eu quero ver. Agora, no capítulo 19, fala de um homem rico. E a Bíblia menciona a respeito desse homem rico, ele queria a mesma coisa. Ele queria ver. Só que ele não era cego. Ele não sofria com cegueira. Mas a Bíblia menciona o seguinte: era um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Tanto o mendigo quanto o rico. Os dois queriam ver. Qual o valor de um e qual o valor de outro? Jesus, irmãos, deu a mesma atenção, tanto para um quanto para outro. Jesus atendeu tanto um quanto o outro. O problema de um que ele não conseguia ver porque ele era limitado, porque ele era cego. Mas Jesus atendeu aquele homem. E Jesus então deu o que ele pediu, que era poder ver. Certamente depois de poder ver, ele não precisava mais mendigar, trabalharia, e ganharia o seu pão. Mas o segundo homem diz que ele queria ver quem era Jesus. Ele era de pequena estatura e por causa da multidão, ele correu adiante, subiu numa figueira brava para ver Jesus que ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar hoje na tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Como assim foi se queixar? Na casa do mendigo Jesus não foi. Mas na casa do rico, Jesus foi. Não, o povo estava se queixando porque esse homem rico era um grande pecador. Era um homem que era desprezado por toda a sociedade não gostava daquele. Observa que o primeiro homem, a sociedade não dava a mínima para ele, dizia: esse homem não tem valor, ele é mendigo, ele é cego, é um homem que fede, é um homem que não tem valor nenhum para a sociedade. O segundo homem, a multidão também reclamava:
Diz, olha, esse aqui é um pecador. Esse homem não tem valor nenhum. Esse homem não presta para nada. E interessante, meus irmãos, que a Bíblia relata desses homens que eles eram sem valor para toda a sociedade, mas que para Deus não era, não foi alguém sem valor. É alguém a quem Jesus parou, deu atenção, se curvou e ali estendeu a mão e socorreu, tanto um quanto o outro. Por quê? Porque tem valor. Eu digo nesta noite, meus amados, que você também tem valor. Deus valoriza. E Deus já estipulou um valor sobre a tua vida. Quanto você vale? A Bíblia diz em João capítulo 3,16, um dos versículos mais conhecidos na Bíblia, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Jesus morreu? Por que Jesus entregou a sua vida na cruz? Por que Jesus se permitiu morrer por nós? Porque, meus amados, Ele nos deu valor. Não que a gente valorizasse tanto ou fosse tão valioso, mas Ele nos valorizou. E eu digo, Ele ainda continua a nos valorizar. Então eu quero dizer para você nesta noite, assim, a todo e qualquer tipo de desapontamento, dificuldade que você enfrentar na vida, eu te digo, corra para os braços do Senhor, porque Deus sabe o valor que existe em você. Há um hino que nós cantávamos, que diz, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E assim não continua dizendo assim, pare de ficar sofrendo angústia e dor, nesse teu complexo de inferior, dizendo às vezes que você não é ninguém. E ele encerra com a expressão dizendo, quero que valorize o que você tem. Amém? E dizendo, Ele está em você, Ele se move em você. E aqui, meus amados, eu concluo, citando também o rei Davi, que era desprezado, mas que quando houve uma unção sobre a vida dele mudou. Ele saiu dali mudado no outro homem. A Bíblia também menciona alguns anos atrás a respeito de Saul, que a Bíblia diz que veio o Espírito de Deus sobre Saul, e Saul foi mudado em um outro homem. O que nós precisamos? Que o Espírito Santo de Deus trabalhe ao nosso coração e nos transforme num homem de valor. Que venhamos entender a grande mensagem, a mensagem de Deus para a nossa vida, meus amados, que troca o nosso valor. Vai lá e tira aquela etiqueta que não vale nada, e vai lá e coloca um grande, excelente valor. É como aquele homem que não gostava, que tinha um tronco caído no pátio dele, e ele fez de tudo, até que rolou e botou lá na rua. Aí passou alguém e disse, ei senhor, posso pegar essa madeira? Ele, é um favor que me faça. Aquele homem pegou aquela madeira, pegou uma serra, cortou, pegou umas ferramentas, foi tarjando, foi mexendo e fez uma escultura. E de repente aquele senhor passou por uma loja e viu uma escultura tão bonita, diz ele, meu Deus, quanto que custa isso aí? É muito bonito. Diz ele, custa tanto. Diz ele, eu quero comprar. Diz ele, poxa vida, mas é o senhor que estava botando isso fora. Diz ele, que? Isso é aquele tronco? É aquele tronco, eu fiz uma escultura. E é isso que eu vejo, meus irmãos, a beleza, quando nós estamos na mão de Deus, o valor muda. Porque Ele vai lapidando, Ele vai trabalhando, Ele vai construindo, e Ele vai fazendo algo de valor. Amém? Eu gostaria de convidar você para nós ficarmos em pé. Eu quero dizer para você que Deus está interessado em fazer de você um homem de valor. Ele sabe o valor que você tem. Ele sabe o valor que você possui. Amém? Eu quero chamar os nossos ministros aqui de louvor. Nós vamos louvar o Senhor. Eu gostaria que você também te dê a oportunidade de você fazer um convite para Jesus essa noite. Dizer, Jesus, eu nada sou sem Ti, mas eu quero Te entregar para a minha vida, os meus cuidados da minha vida e o meu coração. Sem Ti eu não tenho valor, mas contigo meu valor muda. Me torno uma escultura na mão de Deus, uma obra de arte na mão de Deus, o que Ele faz. Assim foi Jefté na mão de Deus, ele foi um herói. Assim também foi Gideão, um covarde, medroso, se tornou na mão de Deus um herói.
Davi, que também era desprezado na sua casa, mas na mão de Deus, ele se torna um herói, alguém tão valioso, e a qual as pessoas aplaudiam e aclamavam. Com Deus, nós nos tornamos diferentes, nos tornamos melhores. Que você seja cheio de Deus, que você seja cheio da presença do Espírito Santo, que Deus trabalhe, e que Deus expulse as coisas ruins que te desvalorizam, que Deus jogue para fora tudo que não presta que está na tua vida, e que tire o teu valor, que você deixe os valores de Deus entrar no teu coração, na tua vida. Amém? Vamos orar a Deus.